Olhe, para quem está recorrendo ao home office, ao trabalho em casa, que tem sido adotado aí tanto por profissionais autônomos como por funcionários de diversas empresas públicas e privadas, em meio à pandemia do novo coronavírus, um acessório que também ganhou força nessa época é o fone de ouvido. E as pessoas devem ficar atentas tanto ao tempo quanto à forma de uso desse equipamento para evitar problemas auditivos. A gente aprofunda mais o assunto conversando agora com a médica otorrinolaringologista Clarice Saba, nossa convidada aqui no Issa Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, doutora Clarice. Bom dia, tudo bom, Beltrão? Como é que vão? Bom dia a todos. Tudo ótimo, isso também vai servir para todos nós aqui que somos profissionais do rádio. A gente usa fone de ouvido direto, né, o tempo todo. Quais os problemas que podem ser causados por conta do mau uso do fone de ouvido, doutora Clarice? Então, você fez a entrada muito bem. Você tocou nas duas coisas principais que a gente tem que prestar atenção ao usar o fone de ouvido. É o tempo e a intensidade do som. Então, assim, o que se pede é que tanto o fone que bota dentro da orelhinha, né, como aquele que bota por fora, que dá no mesmo, mais ou menos, você tem que ter cuidado com o tempo. Então, a cada 2 horas, você dá um descansinho para sua orelha, de 5 minutinhos. E a intensidade deveria nunca ultrapassar a metade da potência do aparelho que você está usando. Porque senão você corre o risco de lesar, sim, o que a gente chama de cóclea, que é o computadorzinho do ouvido. E você pode ter, o primeiro sintoma é o zumbido, e você pode ter, sim, perda auditiva, claro, repito, a depender do tempo e intensidade que você está ouvindo aquele som. Dar um descanso a cada 2 horas não é muito tempo, não. Eu mesmo aqui na rádio, eu tenho qualquer intervalo aqui, eu tiro o fone de ouvido porque, tudo bem, é uma ferramenta importante para nós. Eu acho até que já estou super acostumado a lidar com fone de ouvido, mas ficar 2 horas com fone de ouvido, eu particularmente acho um tempo demais, não é não? Pois é um tempo demais, mas é o tempo que a orelha não vai sofrer lesão se você estiver ouvindo na altura ideal. Se você estiver ouvindo muito alto, claro que esse tempo diminui. É como trabalhar na indústria. Se você trabalha com barulho por 8 horas, mesmo usando protetor, né, a sua orelha pode suportar 8 horas. Mas quanto mais alto o som, menor o tempo de exposição. Então, o que eu falei seriam 2 horas, por exemplo. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que estudam, que trabalham mesmo com fone de ouvido e que não podem tirar com intervalos menores, né? Ele marketing ou não, então, o marketing são 6 horas de 15, a depender. Então, se por acaso você não ultrapassar o tom que você deve, a intensidade do som que você deve, você pode sim segurar na sua orelha o fone até 2 horas, não mais do que isso. Agora, repito, se você vai ouvir um som muito alto, aí pelo amor de Deus, 2 horas, aí eu vou lhe dar meu cartão que você vai parar lá no seu consultório. E com um zumbido no ouvido, né? Com E zumbido no com... ouvido, que são uma perda auditiva. Esse zumbido, aliás, é uma perda auditiva e irreversível, doutora Clarice? Aí depende, porque, por exemplo, normalmente quando existe uma exposição a som de forma exacerbada, de novo, seja no tempo, seja na intensidade, você apresenta o zumbido como primeiro sinal de alerta, né? Então, às vezes, o que eu digo às pessoas, ao paciente, nas entrevistas? Se você, porque normalmente quando você vai para uma festa, digamos assim, você no dia seguinte o zumbido foi embora, né? Porque a sua orelha vai trabalhar ali para a plena recuperação. Mas se você ainda acordou com o zumbido, ou se o barulho foi de manhã e está perdurando por muitas horas, busque o médico otorrinolaringologista, porque você pode ter tido um choque acústico, um trauma acústico, e aí você precisa de tratamento. A perda auditiva, ela é súbita, né? Ela é considerada uma emergência otorrinolaringológica, não importa a causa, né, dessa perda súbita. Agora, essa perda auditiva não significa necessariamente essa presença do zumbido também, não é? No caso de submeter-se a som, você vai sentir, o primeiro sinal é o zumbido. Normalmente, eu diria que 98% dos pacientes apresentam um zumbido, tá? E a perda auditiva de graus variáveis. E deixa eu deixar claro aqui que quando eu digo perda auditiva, não significa zerar a audição. Às vezes você tem uma perda leve, você percebe o zumbido, você não está percebendo aquela perda. Mas quando você vai usar, por exemplo, o telefone ou o próprio fone de ouvido, você percebe a diferença de orelha de um lado para o outro.
entendeu? Aí você vai, não, mas eu estou com plenitude, ou eu estou com uma perda auditiva também. Essa perda, por exemplo, se você está numa discoteca, né, numa casa de som, um barulho fechado muito alto, você corre um risco maior de uma perda mais acentuada, né? Com fone de ouvido, a sua perda normalmente é menor, a não ser, repito, sempre, que você use muito alto. Aí não tem orelha que aguente. A longo prazo, a gente pode ter problema por conta dessa exposição excessiva a sons altos, porque eu não conheço ninguém que use o fone de ouvido na metade do potencial do aparelho. Então, a longo prazo, isso pode ter consequências mais graves, mais danosas ao ouvido, doutora? Pode sim. Isso por que a gente dá esse conselho do tempo, da intensidade e tal? Isso são estudos no mundo todo que mostram que a exposição a ruído pode levar você a uma perda auditiva, né, progressiva e muitas vezes silenciosa, que tipo assim, você não está percebendo, você só vai perceber quando atingir determinado padrão, né, parâmetro, aí você não vai procurar ajuda. Então, quando você vai descobrir isso, você já está naquela perda que não podemos mais tratar. Só botar um aparelho, ou a depender, claro, da perda aí, o que a gente pode fazer, entendeu? Mas, assim, a recomendação é prestar atenção e realmente não usar, porque é caso de perda auditiva. Nesse momento em que a gente está, muita gente trabalhando em home office, com muitas reuniões virtuais, o uso do fone de ouvido passou meio que ser uma rotina para o trabalhador. Isso poderia ser um prejuízo na audição, poderia ser considerado um acidente de trabalho? Bom, aí boa pergunta, mas eu acredito que não, porque se você obedecer a forma que você tem que fazer, dificilmente você vai ter uma lesão auditiva, né? Se você ouvir na metade da potência do aparelho, ou próximo àquilo ali, e a descansar a sua orelha, como são as normas, se você fizer diferente, você é que está causando a sua perda auditiva. Então, eu acho difícil alguém conseguir dizer que isso é uma perda auditiva induzida por ruído ocupacional. A intensidade do som, que é medida pelos decibéis ou decibels, não é isso? A gente Isso. costuma ouvir que no máximo 70 decibéis ou decibels seria o mais indicado. Como é que a gente pode ter a real percepção desse índice no nosso dia a dia? Porque, por exemplo, eu estou usando um fone de ouvido, mas pode ser que seja ali a metade da capacidade dele, né? Mas o que isso pode representar do ponto de vista dessa medição? Então, na verdade, é assim, hoje, se você observar, a maioria, até dos celulares mesmo, quando você vai aumentar além da conta, aparece um avisozinho. Aqui já é perigoso, você vai seguir. Então, normalmente, esse parâmetro, a Organização Mundial de Saúde determinou, né, a equivalência desse barulho, né? Então, por isso que ali, entendendo-se que seria no máximo os 80 decibéis. Porque, na verdade, teria que ser menos de 80 decibéis. Imagine que a voz conversada numa altura razoável, gira aí ao torno de 70 decibéis, tá? Se você tem algum tipo de trabalho, o que a gente considera assim, o normal, né, na maioria das vezes, é 80 decibéis. Tudo que ultrapassar os 80 decibéis pode, dependendo, de novo, da intensidade e da duração, causar lesão. Então, se você seguir um fone de ouvido no celular, por exemplo, ele lhe dá o barulho, assim, o aviso. A maioria das marcas hoje obedeceram essa determinação da OMS e colocar isso no próprio aparelho. Doutora Clarice, para a gente encerrar, a questão da higiene nos fones de ouvido, especialmente esses menorzinhos que ficam ali, a gente coloca dentro, né, do ouvido. Qual a importância e quais as consequências também que podem ocorrer no caso de um fone de ouvido mal higienizado, enfim, sujo? Pronto, então, você ali pode ser uma fonte de bactérias ou de micose de fungo, né? Então você tem que ter cuidado, inclusive eu digo isso muito, aonde você deixa o seu fone de ouvido, porque as pessoas não prestam muita atenção. Largam o fone de ouvido em qualquer lugar. Então, de novo, sua pergunta é muito pertinente, porque
Se deixar num lugar que tenha fungo, que tenha bactéria, por exemplo, o fungo adora a umidade. Se a sua orelha estava molhada e aquela espuminha você deixou ali, aquela espuminha vai ficar úmida. Então você tem maior facilidade, por exemplo, em ter fungo, né? Uma micose ali naquele fone, e quando você usar o seu, você se contaminar. E, se possível, nunca alguém fazer uso em conjunto, tipo, cada um tem seu fone de ouvido, para que você não contamine. Vai que uma pessoa está com inflamação com a bactéria ou com fungo na orelha, se a outra pessoa inadvertidamente pega e usa, a pessoa não lavou o fone, não usou o fone, não fez a higienização do seu fone, você pode ser contaminado. Tá certo. Doutora Clarice Saba, médica otorrinolaringologista, sabe tudo de ouvido, nariz e garganta. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia para a senhora. Um bom dia, eu que agradeço. Tenham todos uma boa semana. Obrigada. Até logo. Essa conversa também vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. 5 minutos para as 8 na Tarde FM.